Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você já criou o hábito de acompanhar as mensagens do podcast Estrangeiros e Peregrinos, já percebeu alguns fatos. Primeiro, no final de cada episódio, damos a resposta à pergunta do dia anterior e uma nova pergunta para testar e desafiar você no seu conhecimento da Bíblia. Segunda coisa é que nós dedicamos as mensagens em certos dias da semana a temas. Nas terças-feiras, toda semana, é um passeio pelos livros da Bíblia, um resumo de um livro por semana. Nas sextas-feiras, estudos de diversos temas. Atualmente, estamos refletindo sobre o casamento conforme o plano do Senhor. E aos domingos, estudo textual. Atualmente estamos no livro de Hebreus e vamos ficar por um bom tempo estudando Hebreus. Poucos versículos cada semana. 2, 3, 4 versículos só. Hoje, inclusive, nós vamos ver apenas 2 versículos do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9, onde fala a respeito do Filho. Se você tiver sua Bíblia, pode acompanhar. Eu vou mostrar aqui na tela também o texto que estamos vendo, observando primeiro a comparação de 2 textos. Eu estou usando a NAA, a Nova Almeida Atualizada, mas por comparação, pode ver aqui no caso NVI, Nova Versão Internacional, ou qualquer outra versão que você tiver. Diz no versículo 8 e 9, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Quando olhamos para esses 2 versículos, é importante compreender os pontos básicos do texto. E uma maneira de fazer isso é de fazer perguntas para nós mesmos sobre o que diz o texto. Por exemplo, aqui é uma citação que vem do Antigo Testamento, mas de onde vem esta citação? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Encontramos essa citação no livro de Salmos, Salmo 45, versos 6 e 7, onde o texto diz exatamente o que ele apresentou aqui. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Então, exatamente o que nós encontramos aqui em Hebreus capítulo 1 é o que vem de Salmo 45. Um salmo que olha para a vinda do Messias, que seria entronizado acima de todos. E assim ele diz, como a nenhum dos seus companheiros. O ponto, em Hebreus capítulo 1, é a superioridade de Jesus a qualquer outro. Seja profetas, seja anjos, daqui a pouco ele vai fazer contraste com Moisés, mas qualquer outro que pode ser comparado a Jesus, Jesus é superior. Só o Pai que fica acima dele, o Pai que o ungiu e colocou nessa posição. Então, uma segunda pergunta, quando ele fala aqui, teu trono, ó Deus, ele fala a respeito de quem? Novamente, o texto é muito claro. A respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus. É importante isso, porque o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, afirma que esse texto do Antigo Testamento, dirigido a Deus, fala a respeito de Jesus, do Filho. Jesus é o Deus citado em Salmo 45. E uma terceira pergunta, como é descrito o reino do Filho? E aqui nós vamos observar um pouco mais, porque tem vários pontos aqui. Principalmente, observamos a eternidade do reino. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Os reinados dos reis no Antigo Testamento, como reis nos dias atuais, ou rainhas, sempre são limitados pela morte. Saul reinou e morreu. Davi reinou por 40 anos e morreu. Salomão reinou mais 40 anos e morreu. E assim em diante, todos os reis morreram. Nenhum deles estabeleceu um reinado eterno.
E a mesma coisa acontece nos tempos atuais. A rainha Elizabeth, da Inglaterra, foi o monarca que viveu mais na história daquele país. Mas ela morreu. E agora o filho dela que está reinando. Mas o trono de Jesus é para todo o sempre. Então o reino de Jesus é um reino eterno. Segunda coisa que observamos nesse texto é a qualidade do reino dele. Ele destaca a palavra justiça. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Uma outra diferença entre o reino de Jesus e muitos reinos humanos. Sabemos que ao longo da história, muitas vezes, o capricho de homens ruins tem dominado. Estudamos a história do Império Romano, por exemplo, e encontramos diversos imperadores muito corruptos, muito ruins, cruéis. E a mesma coisa ao longo da história em diversos reinos, homens ruins reinando sobre outros. Mas Jesus é justo. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que é um grande desafio para nós, porque ele quer súditos que também amam a justiça e odeiam a iniquidade. Deve ser nosso caráter, em imitação do nosso rei. Outro fato que nós observamos sobre a descrição desse reino é que Jesus foi ungido por Deus, por seu Pai. Então aqui ele fala, Deus, o teu Deus. Ele já chamou o Filho de Deus. Jesus é Deus. Mas o Deus de Jesus é o próprio Pai. E é o próprio Pai que ungiu Jesus, que colocou Jesus nessa posição. Já encontramos isso nos versículos anteriores. Quando o Pai diz que tu és meu filho e hoje te gerei, ele fez isso no sentido de exaltar e honrar Jesus, colocar numa posição de soberania. E aqui o próprio Pai que ungiu Jesus para ser o rei justo e eterno. O que podemos concluir desse texto de Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9? Primeiro, que textos do Antigo Testamento que falam para Deus, muitas vezes estão falando para o Filho. E vamos ver outro exemplo disso no próximo episódio, se Deus permitir, na semana que vem. A segunda coisa que observamos é que o reino de Jesus é eterno. E a terceira coisa, Jesus reina com justiça, diferente dos reinos humanos, porque Jesus é o perfeito rei, que ama a justiça e odeia a iniquidade. Você conseguiu acertar a pergunta 569? Os seguintes homens acompanharam Paulo no seu trabalho. Qual deles não é mencionado no livro de Atos? Alternativas: A. Barnabé, B. Tito, C. Timóteo ou D. Silas. A resposta certa, alternativa B. Tito. Ele é citado nas cartas de Paulo, um companheiro importante, mas não é mencionado nenhuma vez no livro de Atos. E agora uma nova pergunta que vem do Antigo Testamento. Abisai matou qual gigante dos filisteus que queria matar Davi? Alternativas: A. Golias, B. Og, C. Anak ou D. Isbi-Benob. Darei a resposta no final do próximo episódio do podcast Estrangeiros e Peregrinos. O estudo de Hebreus reforça nossa convicção sobre a grandeza de Jesus Cristo. Jesus é superior a todas as suas criaturas. E por esse motivo, ele merece nossa obediência, nossa adoração. Porque ele é o eterno e perfeitamente justo Rei sobre todos nós. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.